Vamos lá, vamos lá. Conta essa história aí do contágio. Como é que o vírus te pegou? Então, vamos lá. Tudo isso começou, cara, em 2013, né? Na faculdade mesmo, que eu iniciei a faculdade de Educação Física. Eu não vim de histórico de atleta, nunca fui atleta, né, juvenil e tudo mais disso. Tudo começou na faculdade mesmo. E então, quando eu iniciei a faculdade de Educação Física, foi no primeiro semestre ainda da universidade, das primeiras matérias que teve, que era o atletismo, né? Que tem o atletismo 1 e 2, né? Na Educação Física. E aí, o que aconteceu? Tudo começou com a professora de atletismo, a Valesca Souto, não sei quem é. A galera que estudou lá conhece bastante ela. Ela é uma sensacional, assim. Hoje ela não está mais dando aula lá. Foi ela que passou o vírus pra ti. E aí o que acontece? Tudo começou por conta dela, porque assim, ela é uma professora rígida, então ela veio do exército, um histórico do exército, assim, então ela veio, então os treinamentos delas, a forma de ela passar era rígida, assim, ó, primeiro dia de aula foi o seguinte, ó, vocês vão correr 30 minutos em volta dessa pista aí, 30 minutos vocês vão correr. E aí eu nunca tinha corrido, né? Aí eu já estava treinando, fazendo musculação e tal, começando, mas nunca tinha tentado correr, né? Pelo menos 10 minutos, assim, né? E tudo iniciou por conta dela. Desses 30 minutos, a galera, correr 30 minutos e não sei o que, ela enchia o saco da galera, porque dificilmente a galera conseguia correr 30 minutos lá na pista, né? E aí eu comecei, ela falou para correr 30 minutos, eu vou tentar, né? Aí, cara, fiz os 30 minutos, eu falei, cara, eu nem sei quantas voltas que eu dei, nem fiz as contas. E aí, tudo suado, era as primeiras aulas, né? E aí, cara, era à noite que eu iniciei, à noite. E todo mundo morrendo, né? Porque não conseguia correr. E, cara, foi sensacional, assim, foi a partir dali que eu falei, eu vou tentar de novo, né? Aí, ao longo do tempo, eu fui começando a praticar mesmo, sozinho, né? Mesmo na faculdade, olha só, aí é que está o grande problema, né? A gente, eu vou tentar correr, né? Vou fazer tentar 20 minutos e tudo mais, é legal, começa assim, né? Só que daí chegou um determinado momento que eu correr quase todos os dias, sem ter um volume necessário, e eu não tinha as aulas de treinamento desportivo ainda, não tinha, era todas aquelas matérias base da universidade. Qual faculdade que era? A Univille. A Univille, tá. Isso no primeiro ano da faculdade, né? E tinha um amigo meu que era um amigo que iniciou junto também na faculdade, o Everton, e a gente começou, daí ele já participava de uma assessoria e tudo mais. Depois da metade do ano da faculdade, falou, cara, tô em uma assessoria aí e tal, começa a correr junto comigo. E aí, cara, comecei a treinar com ele, porque eu não sabia nada de treinamento de corrida, não tinha estudado mais a fundo, assim. E assim, praticando só pra curtir mesmo, né? Uhum. Não era muito, eu vou fazer alguma prova, não tinha objetivo. Daí ele falou, cara, marca uma prova aí, vamos fazer aí que eu faço junto contigo. Daí eu falei, beleza. E foi aí, cara, que eu fiz Eu nunca tinha feito prova de 5 quilômetros, nunca tinha feito, já tinha treinado um volume legal, assim, e aí foi as primeiras 10 quilômetros, em 2014 isso, né? E assim, 2013 praticando, só correndo mesmo, e só pra curtir. E aí quando eu fiz a primeira prova de 10 quilômetros, foi da IOT ainda, cara, em 2014. Cara, eu terminei em 55 minutos, morrendo, né, cara? Tava destruído, Prova dura pra estrear, né? E aí, assim, curti bastante, né? Eu falei, não, é isso aí, cara, eu vou começar a praticar e tudo mais. Depois dessa prova, eu comecei a entender mais a questão de treinamento e tudo mais. E aí eu comecei a fazer estágio, né, em academias, em aprender mais com outros profissionais também, né? Em assessoria também. Eu entrei na companhia, mas aí eu comecei a aprender ali tudo a questão de treinamento, tudo que é relacionado ao treinamento, porque eu não entendia isso na faculdade, a gente ia ter só depois do terceiro ano da faculdade, entendeu? Então eu sabia que uma hora eu ia me quebrar se eu ficasse muito tempo, né? E assim, na faculdade,
eu trabalhava e estudava, né? Então, assim, eu não tinha muito foco de provas, de pegar e correr mesmo, sabe? Falar, vou fazer minha primeira prova de 5, vou fazer esses 10 quilômetros, porque, assim, é uma rotina diferente quando você trabalha e estuda. Então, assim, você tinha que tirar tempo para você treinar, para você, assim. Então, como o meu objetivo não era correr provas, diminuir o tempo de provas, não era o que eu estava focando. Eu continuava correndo, eu não parei de correr, eu continuava correndo mesmo na universidade. Dava os intervalos, e aí eu ia correr, ia fazer os treinos. E aí chegou um momento que eu comecei a fazer triatlon, né? Teve um ano que eu fiz triatlon, 2015, se eu não me engano. 2015. Fiquei um ano treinando para triatlon, ir na faculdade, trabalhando, estudando e triatlon, cara, você tem que tirar, assim, tipo, um tempasso do teu dia, da tua semana para você se dedicar. Então eu vi que foi um ano que me consumiu bastante tempo, foi cansativo e tudo mais, participei de algumas provas também. Foi muito legal. Assim, participar? Cheguei. Foi um ano assim, participei de umas 4. O GP Winter, que eu participei. Participei teve a de São Chico também, tinha aquela que é da Marinha, né? Em Curitiba, né? Não, em Balneário Camboriú. Em Camboriú? Balneário. E aí depois eu participei da Marinha, o triatlon da Marinha. Esse foi o primeiro, né? O triatlon da Marinha. Não, na verdade, o primeiro foi, cara, um triatlon Kids. Se não me engano, acho que é Itajaí foi. Cara, eu quase morri, cara. Foi uma natação, assim, foi uma experiência sensacional, assim, né, cara, do triatlon, assim. Primeiro foi uma prova, ainda era época do Zezé, tava junto, e ele passando também os treinos e tudo mais. Cara, era para ser 200, 300 metros de natação, ficou, sei lá, 500 metros, assim. O mar tava muito ruim, assim, para todo mundo, assim. A gente desistindo e tudo mais. Era 300 metros de natação, 8 quilômetros de bike e 2 de corrida. Cara, eu quase morri. Aí, assim, tinha vento pra caramba. Eu sei que foi uma prova difícil, né? E aí, depois ali, eu participei de triatlon da Marinha, participei do GP Winter. Mas, assim, não com foco em performance. Meu foco não era, performance, quero pegar troféu e tudo mais, assim. Pra curtir mesmo, pra experimentar, pra ter uma experiência dentro desse esporte, né? E aí, depois, um ano depois, eu vi que, assim, estava na faculdade ao longo do tempo, vai consumindo o tempo da gente, você começa a estudar mais, você tem que estudar para artigo e tudo mais, a galera da universidade já conhece, né? Então, demandava muito de tempo para isso, né? E eu falei, não, vou fazer só corrida, né? E teve um ano que eu não corri nenhuma prova, eu só continuei os treinos. Aí é que tá o grande segredo, careca. Por mais que a sua rotina tá uma bagunça, cara, continua correndo. Não importa se você faz a metade do seu treino. Não importa se, eu tenho que fazer esse treino aqui, porra, mas tá difícil hoje, tem 20 minutos. Faz a metade do treino, cara. Mas vai lá, coloca a roupa e vai, e faz. Porque a constância, a disciplina de você ir lá, tentar pelo menos fazer o treino, que vai fazer a diferença de você continuar correndo, né? E eu vejo muita gente parar por conta de rotina e tudo mais, e eu entendo isso, porque eu vencei na pele isso. Mas, cara, continua correndo. Nem que seja 2 vezes por semana. Tinha semana que eu não conseguia correr, aí eu ia final de semana, assim, né? Então, a diferença foi de até hoje eu gostar da corrida mesmo, foi de eu continuar correndo mesmo com a rotina maluca e não treinando direito, nem participando de provas, assim, né? Lá na faculdade, você transmitiu o vírus para alguém? Então, na universidade, na verdade, eu peguei um vírus que foi da professora, do Everton, que passou para mim, e aí eu comecei a transmitir. Passou para alguém? Dentro da universidade, não. Teve, na verdade, teve um que foi influenciado por nós dois também, né? Eu e o Everton, daí o outro começou a participar, um pessoal ali, mas não deram continuidade, assim, né? E aí, assim, hoje... E assim, como comecei a trabalhar com corredores, em assessoria de corrida, assim, a parte da motivação é que pega bastante, né? De você... eu tô meio desanimado para fazer o treino e tudo mais, tem aquela história, né?
porque não quer melhorar, ou porque não está conseguindo melhorar, né? Então eu vejo muito isso, muitos tentarem se desmotivarem por conta da rotina, porque não está melhorando. Mas sim, o que vai fazer diferença, careca, é a continuidade, é você tentar, você fazer mesmo você não conseguir. E aí, assim, eu passei esse vírus para ninguém da minha família, porque todo mundo vê eu correndo, mas só admira e tudo mais, que participa de provas, que trabalha com isso, mas não, é bem difícil as pessoas darem continuidade, né? E pegar esse vírus. Mas assim, para pegar esse vírus, tem que começar. Você começando e você dando continuidade, mesmo não querendo fazer, que vai fazer a diferença de você continuar com esse vírus aí, né? Que esse vírus é extremamente bom, né? Para quem gosta aí. É muito legal. Você falou do triatlo que você ficou um ano no triatlo. Depois você passou para as assessorias, né? Uhum. Por causa do estudo, você acabou parando. Você está pensando em voltar para o triatlo? Nesse momento, não. Pelo menos ali uns 3 anos aqui eu não quero voltar ainda, né? Ao longo do tempo, eu vou avaliando como é que vai... Porque, querendo ou não, o triatlon, ele exige de uma condição financeira também, para você adquirir sua bike, para você continuar treinando. Muito menos que a corrida, porque a corrida demanda de tempo, um relógio que você tiver, treinador, né, que você investir. Então, não demanda tanto da parte financeira. Então, assim, a programação é daqui 3 anos só corrida mesmo, né? Por enquanto. Muito bem, e aí, assim, participar de provas, assim, uma coisa que eu tenho muito comigo é quando eu coloco alguma coisa na minha cabeça, assim, eu tenho uma prova específica. Não, eu vou treinar para aquilo ali. Foi em 2018, né, que a gente fez um desafio dos treinadores, né? Foi muito legal esse desafio aí. Foram 3 treinadores, né? Eu, o Ivan e o Bruno. E aí ele falou, não, vamos fazer esse desafio aí, né? Beleza. Cara, assim, foi legal ver a disciplina dos treinos, assim. Qual era o desafio? Era fazer a maratona de Floripa, né? Uhum. Então, cada um fez uma planilha, como a gente tá na área da corrida, cada um fez uma planilha para cada um. E foi muito legal isso. Então, assim, a gente meio que fez um sorteio, assim, faz essa planilha para mim, eu faço para você e tudo mais. Então, a gente foi uma divisão de planilhas. Foi bem legal, assim. E ao longo do tempo que foi passando, assim, seguindo todas as planilhas, as orientações e treinando, alguns deles não conseguiram completar e eles não quiseram passar vergonha para não fazer a prova, né? E eu até entendo isso, porque às vezes não adianta você fazer uma prova. 2018. 18, tá. E assim, não adianta você se inscrever numa prova e você não treinar para ela. Não adianta Verdade. E eles fizeram o correto, eles deram um exemplo. Eles falaram, não vou participar, estou inscrito, mas eu não vou participar porque eu não treinei, né? Isso que foi o importante, né? Então, como eu treinei, eu consegui me dedicar nos treinos, isso eu tenho comigo, muito questão de continuar treinando, de fazer mesmo treino, essa disciplina mesmo, assim, né? De fazer os treinos. Isso eu aprendi, acho que quando eu era mais novo, no karatê, né? De você pegar alguma coisa e focar e todos os dias se dedicar com isso. Claro, eu não sou um atleta, nenhum atleta profissional, não é o meu objetivo, mas meu objetivo é a longo prazo. Por exemplo, diminuir tempos e tudo mais, diminuir tempo, né? Diminuir os tempos ao longo prazo, né? Porque eu vejo que muita gente tem muita pressa para evoluir. E aí é o seguinte, agora esse ano eu estava fazendo a prova, treinando, né? Tô treinando ainda, na verdade, para a Maratona de Floripa em agosto. E aí, em dia 30 de agosto, né? Que não deram confirmação, tá? Parece estar confirmado ainda, né? E aí eu venho de um ciclo de treinamento. Estarei lá também. Eu venho de um ciclo de treinamento, careca, desde o ano passado já. Eu falei, não, vou fazer essa prova. Já coloquei em novembro do ano passado, né? Já tinha essa aí como alvo, né? Boa. Que tem as provas alvos e as provas complementares que você coloca no calendário e tal, para não se desmotivar também, né? Mas às vezes eu participo de algumas provas não querer performance mesmo, para continuar mesmo, como se fosse um treino, né? Aquela prova. E aí agora, com essa parada, tudo, o cara meio que, tava num ciclo de treinamento, tava num volume grande de treino,
Aí 4 meses, né, praticamente treinando. E aí, ainda eu tô no período de base, pra você ter uma noção, assim, base 3, que a gente chama, né? Tem base 1, base 2, base 3, e aí depois vem o período específico, né? E aí, cara, com essa parada, assim, pô, uma semana sem treinar, cara, você fica meio agoniado, você fica pulando das paredes, porque assim, 4 horas de treino por semana, e aí você para de uma vez, você tem que fazer alguma coisa em casa, pular corda, sei lá, inventar alguma coisa aqui, cara, pra continuar treinando, né? Continuar se movimentando, continuar melhorando o condicionamento, que é importante, né? E agora vamos ver com essa determinação do governador aí para ver se a gente volta aí correr aos poucos, né? Lógico, mantendo as regras e as normas que ele determinou, né? Mantendo a distância e tudo mais. Sim. Mas vamos ver como é que vai acontecer. A Liana tá falando aí de disciplina em treinos, ela leva a risca também, faz diferença. E aí eu já emendo contigo ainda a pergunta ligada ao vírus. Muita gente preocupada agora, né, com os idosos, por causa do coronavírus e tal mais. E aí eu te pergunto, se esse vírus ele pode contaminar qualquer pessoa pode contrair e vai viver bem com ele. O que você acha? Pode, cara, qualquer pessoa, independente da idade, cara. Independente da idade, pode sim. Pode se tem acima de 60 anos, né? Nesse caso agora vai ser difícil, né? Pegar esse tipo de vírus em casa, mas pode sim. E a diferença de você continuar com esse vírus e você não ficar mais com esse vírus, né? Não se curar, né? Mas... Acho que ninguém quer se curar dele, né? Não, ninguém quer tirar, né? Isso corre na veia, né? Isso é disciplina, cara. É você continuar fazendo. É você ter disciplina, treine 3 vezes por semana, é continuar fazendo mesmo, cara. Continuar treinando. Você é um profissional da área. Como é que fica um profissional treinando o próprio profissional? Ou você tem um profissional que te acompanha? Não, é eu que me treino mesmo. É eu que me treino. Você mesmo. Sabe por quê? Porque eu faço... como eu já venho com volume de treino grande, eu aplico alguns testes em mim mesmo, às vezes. Dependendo, porque tem várias metodologias de treinamento, né? Então eu aplico bastante testes em provas que eu vou fazer, igual essa de Floripa, eu estou fazendo um teste também, né? Com uma metodologia um pouco diferente, é um teste que eu estou fazendo, através de uma outra metodologia, aplicando em mim mesmo. Então, eu que faço mesmo o planejamento, eu que faço todo o meu planejamento, e claro, dos meus alunos, orientações, tudo que eu aprendo, tudo que eu vivencio também na prática, eu passo para os meus alunos, né? Que é muito importante eles saberem também. Às vezes tem um detalhe ou outro que acaba escapando, que o cara às vezes quer entender melhor, e uma informaçãozinha que vai fazer uma diferença também nos treinos dos alunos, da continuidade e tudo mais, né? Legal. E às vezes você é cruel com você também? Sou enérgico, disciplinado? Eu assim, às vezes quando eu não vou, não que eu não vou bem numa prova, assim, né? Que faz tempo que eu não participo de provas frequentemente, então sempre provas pontuais, assim, né? Então eu pratico algumas provas, participo de algumas provas, só que assim, eu sei qual prova, por exemplo, a de Floripa, que é minha prova-alvo. Pô, se eu não for bem, eu vou ficar meio frustrado, eu vou ficar meio ruim. Falei, pô, eu não fui bem, cara, podia ter ido bem. Claro que isso é muito questão de mentalidade, de você cuidar disso também, né? Mas eu me cobro por questões de frequência. Pô, eu não fui treinar semana passada. Pô, o cara fica, né, precisava treinar, mas é um momento que não tem como fugir. E se tivesse até uma esteira em casa, né, que a gente bateu um papo ali antes, que tivesse uma esteira em casa, dava continuidade aí nos treinos, né, mesmo que fosse leve. Verdade. Você falou do mental, esse vírus ele afeta bastante a cabeça de quem contraiu ele, né? Principalmente durante os treinos e durante as provas. Como é que você faz para administrar esse mental? Cara, eu vou te dizer uma coisa que eu comecei a fazer no ano passado e que me ajudou muito esse ano, é a meditação, cara. Eu não acreditava assim, isso aí, né,
qualquer pessoa que não faz vai pensar, não é isso e tal. Cara, faz uma diferença tremenda, não só nos treinos, mas na tua vida pessoal, na tua vida profissional, vai fazer uma grande diferença. A velocidade de raciocínio, o momento que você está ansioso, você consegue, opa, peraí, o que eu estou fazendo? Tu consegue até prever o que tu vai fazer, entendeu? O que vai acontecer com você. Então, tu começa a melhorar a tua capacidade de raciocínio com a meditação, né? E assim, uma coisa que eu faço é a sensação da corrida. Tem muita gente que corre de fone. Eu não gosto de correr de fone porque acaba desconectando o teu cérebro com o teu corpo. Então, é muito importante que você sinta mesmo a corrida, sinta o que você está fazendo naquele momento mesmo, né? Então, assim, questão de ansiedade, né? Que tem muita gente que tem ansiedade antes da prova ou depois da prova. E isso é um grande problema, né? Que acaba afetando a maioria dos corredores. E quando você tem um controle da tua cabeça, de o que você está fazendo, do que você vai fazer, ou de cada treino, eu treino esse aqui. Por exemplo, peguei um treino aqui, eu vou fazer esse treino aqui hoje. Vai lá e faz, mas às vezes não sai meia boca, né? Mas quando tu olha assim pro teu treino, tu raciocina, eu tenho que fazer tantos minutos de aquecimento, 10 séries de 400, eu tenho que fazer isso para 1h30, 1h40, descanso. Tu pensar no treino que você vai fazer e no que você vai fazer naquele dia. Isso vai fazer grande diferença, porque, 10 minutos hoje, tem 10 de 400 hoje, vou fazer aqui, beleza, mas aí sai meio que meia boca, assim. Quando você concentra no que você está fazendo, concentra no treino do dia, da semana, no longo que você vai fazer, fica muito mais fácil, né? Você continuar praticando a corrida, né? Muito bem. Você tem alguma esperança em ser curado? Cara, eu acho que não quero ser curado não, velho. Nem quero ter esperança, velho. Deixa eu assim, tá bom assim. E, cara, eu não quero largar da corrida. Eu acho que foi algo que, principalmente ano passado, que fez uma grande diferença de eu continuar, de eu participar, de voltar para as provas, que eu não estava participando das provas. Fez uma grande diferença, assim. Então, eu acho que você começar a correr e dar continuidade vai fazer uma grande diferença. Vai fazer uma grande diferença. Frequência, consistência, né? Frequência, a frequência, assim, é uma questão de você fazer. Por exemplo, eu prescrevi lá para um aluno, você tem que fazer esse treino aqui nesse dia. Ele, cara, eu não sei se eu vou conseguir hoje. Não deu para fazer? Vai no outro dia, né? Não consegue, faz a metade do treino. Mas vai lá para a pista, vai lá para a rua, vai lá para a esteira e faz. Tenta fazer. Velho, estamos encerrando o nosso tempo. O vírus 19 são 19 minutos. Uhum. E aí eu peço que você deixe uma mensagem final, se você quiser deixar seus contatos, fica à vontade. É assim, é uma mensagem agora que vai normalizar as coisas, né? Voltar aos treinos, abrir as academias e tudo mais. Veja a hora. E assim, tomar bastante cuidado, que não é esse o momento, por mais que, eu parei uma semana de treinar, não tenha pressa. Não tenha pressa em evoluir. Porque eu tô vendo que muita gente tem pressa de evoluir. Você tem que ter paciência. O mais importante é você fazer os treinos. Não é que cada treino você vai evoluir milésimos de segundos ou 1 minuto. Não é. É o treino da semana, é o planejamento do mês que você vai fazer, do ano inteiro. Tá? Então tenha paciência, deixa passar tudo isso aí, vamos voltar de leve nos treinos. Não pegue pesado nesse período, principalmente agora dessa pandemia. Então, dá continuidade, faz uma intensidade de leve a moderada. Não é hora de você melhorar a sua velocidade e tudo mais, mas sim manter o seu condicionamento nesse momento, né? Então, essa é a mensagem que eu quero passar para vocês. E continuem correndo, dão continuidade, frequência, disciplina que vai fazer a diferença. Muito bem. Se o pessoal quiser acessar, tem um arroba aí. Isso, tem um arroba, é só clicar ali no João, arroba João Tavella Trainer. Aí pode entrar em contato comigo, quiser saber mais informações sobre treinamento e tudo mais. Na semana que vem vai ter uma novidade aí, que eu vou abrir as inscrições, você já está sabendo. E vai ser bem bacana aí também. Para quem quer melhorar na corrida, treinar em casa e aprender a se movimentar do jeito certo, né? Semana que vem a gente fala de novo.
Show de bola, show de bola. Sucesso, Beleza, meu querido. Abraço, tudo de bom, Bom cara. confinamento, não saia de casa.